E hoje nós vamos falar sobre o que é higiene ocupacional e a forma de aplicá-las nas empresas. E por que eu estou falando isso, tá? Leandro, eu já sei o que é higiene ocupacional. Gente, eu atuo nesse mercado há um bom tempo. Eu atuo aqui há um bom tempo. E não sei se vocês já me acompanham aqui, eu venho produzindo conteúdo aqui sobre esse tema há 2 anos. E a cada dia eu me deparo mais e mais com profissionais que, em tese, sabem o que é higiene ocupacional, mas a grande maioria não sabe o que é higiene ocupacional. A grande maioria não sabe. E às vezes tem a falsa impressão que esse negócio não funciona, que não tem valor, que as empresas não querem. Muitos têm um conceito errado da higiene ocupacional. E eu vou te falar um negócio, se a gente não entender esta questão da higiene ocupacional, a gente não vai conseguir aplicá-la. Então vocês não vão saber bem o porquê de aplicar a higiene ocupacional. E eu estou falando isso de alguém que viveu isso na própria pele, tá? Durante muitos anos da minha vida, eu também não sabia o que era higiene ocupacional. Eu não sabia, eu ficava perdido. O que é importante vocês entenderem sobre essa questão da higiene ocupacional? Infelizmente, o que eu deparei e eu encontrei nesse mercado? É que muitos ainda não sabem o que é o tal da higiene ocupacional. Por mais que já ouviram falar sobre esse negócio lá na sua formação, seja ele um técnico de segurança, um tecnólogo de segurança ou um engenheiro de segurança do trabalho. Tiveram uma matéria lá que chamava o tal da higiene ocupacional. Todo mundo aqui já ouviu falar o que é higiene ocupacional? Comenta aí no chat para mim. Todo mundo aqui já ouviu falar o que é esse danado desse negócio de higiene ocupacional? Pelo menos alguma vez na vida? Gente, vocês já ouviram falar. Mas e aí? O que é esse negócio na prática? Como que a gente pode aplicar ela nas empresas? Ó, todo mundo falando sim, sim, sim. Vocês sabem como aplicar esse negócio mesmo nas empresas? De uma forma prática? Sem teoria, firulagem, lero-lero e conversa fiada? O que eu me deparei nesses anos que eu tenho treinado várias pessoas nessa área é que isso não é claro. Isso não é claro para muitas pessoas, e, igual eu falei para vocês, isso também não era claro para mim. E diferente de vocês, de muitos de vocês, eu no início da minha carreira, eu não tive uma formação em higiene ocupacional. Eu não tive. Eu sou químico de formação, não sei se muitos sabem. E por acidente, eu posso dizer assim, foi um acidente, eu comecei a atuar nesse mercado de higiene ocupacional quando eu fui trabalhar em um laboratório de análises químicas para agentes químicos para higiene ocupacional. Mas eu nunca tinha ouvido falar desse negócio. Diferente de muitos de vocês. Mas o que eu achava? Que eu achava que eu tinha que fazer para me tornar um grande especialista em agentes químicos para higiene ocupacional, entender esse negócio de higiene ocupacional? Eu pensava que era fazer pós-graduações, fazer um negócio, tanto é que eu fui lá e fiz o meu mestrado em Química Analítica voltado para higiene ocupacional. E você sabe qual que foi o grande resultado disso? Não adiantou nada. Eu ainda continuava sem entender o porquê dessa questão da higiene ocupacional. Eu pensava muito que fazer higiene ocupacional estava relacionado a fazer medições. Fazer medições. Gastar dinheiro. Investir. Não sei se vocês passam por isso. No meu início, eu mal sabia fazer um reconhecimento de risco. Como que eu fazia reconhecimento de risco, gente? Vou ser bem sincero com vocês. Eu não fazia reconhecimento de riscos. Eu fazia reconhecimento de perigos. Eu vi o nome de uma substância lá e falava, tem que fazer uma análise. Faça análise. Faça análise. Faça mais uma análise. E etc. Isso era eu atuando.
há 10 anos atrás. E eu achava que eu era muito bom, porque eu tinha mestrado na área. E um belo dia, eu fui convidado para ir para os Estados Unidos trabalhar lá em um laboratório. E aí eu falo que o negócio, a chavinha mudou. E a chave mudou muito, gente. Muito. Porque lá eu comecei a atuar e a campo. Estudar esse negócio de higiene ocupacional é suar a camisa. E eu vi que higiene ocupacional não é fazer medições. Eu comecei a trabalhar com higienistas ocupacionais certificados nos Estados Unidos. E, vou ser bem sincero com vocês, foi quase que tomar... Sabe, toda vez que eu ia trabalhar, eu me sentia muito mal, porque eu via assim, nossa, Leandro, aquilo que você achava que era higiene ocupacional, que você aprendeu lá, e olha que eu tinha estudado bastante esse negócio já. Cara, não é higiene ocupacional. Higiene ocupacional é muito mais. E eu comecei a me questionar por que que nos Estados Unidos as pessoas aplicam higiene ocupacional, as empresas contratam higiene ocupacional, os higienistas ocupacionais são valorizados, ganham muito bem. Um higienista ocupacional nos Estados Unidos, em média, deve ganhar em torno de uns $80 ano. E aqui nós temos tantos profissionais que julgam que a área é desvalorizada, que não está dando certo. Vocês já passaram por isso? Gente, eu comecei a entender esse negócio a partir do momento que eu comecei a atuar como higienista ocupacional lá. E também aprender com os melhores. E eu fui ver, gente, que aquela definição linda e maravilhosa de higiene ocupacional que a gente tem aqui, ela tem um sentido. E é isso que vocês têm que pensar. A higiene ocupacional está definida, ó, muitos anos, antes de PGR, antes de GRO. E segundo a BHO, que é a Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, a tal da higiene ocupacional é a ciência e a arte de fazer o gerenciamento, olha aí a palavra, gerenciamento, das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos por meio de ações de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Então fazer gerenciamento de exposições a agentes físicos, químicos e biológicos por meio de ações de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Gente, higiene ocupacional não é sobre fazer medições. E muitas vezes não se precisa fazer medição para fazer higiene ocupacional. E por que que aqui, e isso me revolta, por que que aqui é tão difícil a questão do higienista ocupacional e por que somente poucos, ainda até pouco tempo atrás, somente poucos tinham conseguido se valorizar nessa área? Isso tem mudado, tá? Porque na formação dos profissionais aqui no Brasil, ensinam que para fazer higiene ocupacional tem que gastar um dinheiro, um caminhão de dinheiro com ações de avaliação de risco, ou seja, fazer medição. Em seminários, eventos, nas minhas lives, eu canso de perguntar isso. Gente, o que é higiene ocupacional? O que um higienista ocupacional faz na prática? Faz avaliação de risco, faz medição. Gente, isso não é higiene ocupacional. Isso me revolta e isso está limitando vocês a alçarem voos nessa área. Porque igual eu estou falando com vocês, eu tive que tomar na cara lá fora para aprender esse negócio. E quando eu vim aqui e fui fazer a minha prova de certificação como higienista ocupacional, somente eu e mais uma pessoa passamos.
Por que que é tão difícil? Por que que tantas pessoas não passaram? Porque higiene ocupacional está na cabeça dessas pessoas que é fazer medição, quer fazer medição, fazer medição, fazer medição. E não é fazer medição. Você consegue fazer higiene ocupacional sem gastar R$1 sequer. R$1. Eu tenho como te mostrar como é possível. Eu tenho como te mostrar isso, tanto que isso é possível, que eu tenho exemplos disso de alunos meus que fazem isso. Recentemente o Bruno veio falar pra gente que ele foi recém-contratado numa empresa e ele estava lá trabalhando e começou a aparecer alguns casos de doenças ocupacionais lá, à exposição a alguns agentes. E aí ele foi ver o que estava acontecendo. Estava no problema da medição. Medição e medição e medições e medições atrás de medições para determinar risco. Não. Aí ele aplicou o método H-fácil e começou a olhar que havia um erro lá no início, numa etapa chamada antecipação de riscos. Como que se faz higiene ocupacional sem gastar R$1 sequer? Por exemplo, antecipando riscos. Antecipando riscos. E o que é isso? Antes de acontecer o problema, você antecipa e não deixa ele acontecer. É louco, né? E lá no seu curso de formação, te falaram que dava para fazer higiene ocupacional assim? Ou te ensinaram a ler normas, aprender o que é insalubridade? Malemar falou o que é um PPRA? E higiene ocupacional era fazer medições atrás de medições para comprovar se um agente era insalubre ou não. Para comprovar se estava acima ou abaixo do limite de exposição, do limite de tolerância. Quem nunca vivenciou isso? Quem nunca? E isso é que é dado a formação de muitos profissionais. Toda higiene ocupacional não é sobre fazer medição. Medição vai ser a terceira etapa que você vai atuar. A terceira. E você só vai medir aquilo que você tem dúvida. Porque se você agir com antecipação dos riscos, ou seja, numa etapa de projetos, nós vamos desenvolver um projeto novo aqui, nós vamos mudar tal coisa de layout. Você fala assim, olha, aqui vai ter um risco XYZ. O setor de compras vai comprar alguma coisa. E aqui vai entrar ali. Você tem que aprovar. Você que atua como consultor para empresas, conta para ele o problema que ele vai ter se ele não te consultar na hora de comprar um produto. Você aprovar, ajudar ele na tomada de decisão do que comprar, como comprar, qual que é o melhor produto, qual que é o melhor custo-benefício para ele. Você está fazendo uma antecipação desse risco. E você só faz reconhecimento de risco quando falha a etapa de antecipação. Quando falha a etapa de antecipação, que você faz reconhecimento, que é o nome que está na moda. Vamos fazer inventário de perigos para a nova NR1. Vocês já viram isso aí, né? Ah, quem quer falar dos inventários de perigos? Gente, isso é mais velho que andar para frente. Isso é mais velho que andar para frente e fazer reconhecimento de riscos. E como que várias empresas ainda o fazem? Chama alguém para passar uma manhã lá para fazer reconhecimento de risco. Enquanto eu tenho aqui ó, o Allen, aluno nosso do método H-fácil, o Allen trabalha em uma grande indústria. Grande indústria. Cara, ele foi para cima. Ele aprendeu um método, ele aprendeu um passo a passo e foi para cima aprender, reconhecer.
para fazer o reconhecimento de riscos lá e outras ações que ele está fazendo. Eu tenho alunos que são de consultorias que passaram a vender o produto reconhecimento de riscos. E você acha que nessa nova tendência da NR1 não vai ter empresa querendo contratar consultorias para fazer reconhecimento de riscos? Não é ir lá uma manhã ou uma tarde. É fazer um processo de reconhecimento de riscos. É um processo, tá? E você tem um passo a passo estruturado. Não tem mágica. Não tem mágica. É um negócio que você tem que ir, sentar, estudar, aprender sobre o processo, conversar com pessoas, buscar fonte de informação. Higiene ocupacional é uma ciência. Ou seja, você tem que ser um cientista. Ou seja, tem que buscar as informações. Não tem as coisas de mão beijada. Quem te fala que para reconhecer um risco é só olhar uma FISP que está pronta. E se a FISP é ruim não dá para fazer nada? Nós vamos ter live para falar sobre isso aqui. Não, gente. Você é um cientista. E um cientista pesquisa. Busca informação. Corre atrás de informação. E usa a arte. O que é a arte? É o seu julgamento, a sua experiência, o seu instinto. Ele lida com a arte para tomar decisão. E quanto mais treinado você estiver, melhor artista você será. Melhor será a sua tomada de decisão. Mas para isso você tem que ser um bom cientista primeiro. Então não tem como ser um bom artista sem ser um bom cientista. Então é isso. E por que eu estou falando isso de antecipar e reconhecer? Porque depois eu vou falar de avaliar. E o tema dessa live é por que aplicar isso nas empresas, gente? Porque aplicar higiene ocupacional traz retorno financeiro para as empresas. É simples assim. Você, como profissional de higiene ocupacional, você está ligado diretamente no lucro da empresa. O lucro. Porque o que é lucro de uma empresa? É receita. Isso aqui você não consegue mexer muito, mas consegue aumentando produtividade. Mas isso é um pouco intangível. Mas tá, você tem receita, você aumenta a produtividade. Você consegue mexer nisso. Mas tem uma outra linha, o que é lucro? É receita menos despesa. Despesa. E aonde que você mexe muito como higienista ocupacional? Na linha de despesa das empresas. Reduzindo despesas. Mas, nossa, Leandro, mas fazer higiene ocupacional tem que gastar muito dinheiro com medições. E é aí que é o ledo do engano. É aí que a grande maioria dos profissionais cai na vala do comum, na vala da pouca diferenciação. Que o cara acha que para fazer higiene ocupacional ele tem que medir. E como que eu falo que não é isso, gente? Eu sou esse tipo de profissional que consegui me diferenciar. Consegui crescer. Meus alunos que estão aqui conseguiram fazer isso também. Como? Cara, se eu sei que ali, higiene ocupacional está lidando diretamente com a despesa, então é fácil mostrar para um empresário que se ele contar com um bom profissional da área de higiene ocupacional, cara, ele vai aumentar o lucro dele. Como? É fazendo medição? Não. Esses aí são os comunzinhos. Muita gente vem para mim perguntando como fazer medição, mas eu vejo pouquíssimos que chegam até mim nas minhas redes sociais, perguntando, Leandro, como que eu antecipo e como eu reconheço um risco? E tem outro ainda que não, tem outro ponto que não me pergunta, que eu vou chegar ao final dessa live. Então, gente, você antecipando e reconhecendo bem os riscos, você diminui despesa. Como? Primeiro, passivo trabalhista. Se você sabe o que está comprando ali, por exemplo, um agente que for carcinogênico.
Pô, você pode entrar com, se você entrar com um agente que é carcinogênico dentro da sua fábrica, você pode gerar um grande passivo por meio do decreto que fala sobre aposentadoria especial. Pô, se você barrou isso na entrada, você já diminuiu um custo que está ali. Como mais? Você atuando e vendo quais produtos que têm que ser comprados que não vão impactar diretamente em medições no final. Será que esse produto que está aqui eu vou precisar medir? E fazer um bom reconhecimento de riscos, e eu vou te ser sincero, um reconhecimento de riscos é você priorizar e saber aquilo que tem que ser medido. Não é apresentar uma conta gigantesca esperando um cheque gigante. Não. É você saber o que tem que ser feito, o que é prioridade a ser feito e o que você tem que fazer já para corrigir. Lembrem que higiene ocupacional é gerenciamento das exposições ocupacionais por meio de ações de antecipação, que eu falei bastante aqui, reconhecimento, já falei bastante aqui, avaliação. Vocês estão careca de saber o que é avaliação? Estão careca de saber, não estão? E controle. E aí que essa parte que eu fico revoltado. O que eu conheço de profissionais técnicos de segurança de trabalho, tecnólogos de segurança do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, que vão lá, não fizeram antecipação, não fizeram reconhecimento de riscos e mediram. Gastaram uma baba de dinheiro medindo. E você sabe o que acontece na maioria dos casos? Ele vai lá, faz um laudo ou um documento, entrega para essa empresa falando: aqui estão os seus resultados de medição. E vai embora. Cadê a parte do controle? Quando male alguns fazem, colocam um cronograma de ação que é dar EPI para esses caras. Só que aí você está num mundo que você está apresentando isso para uma pessoa que não entende do assunto. E aí você quer que o cara tire o seu PPRA da gaveta, que ele faça alguma coisa com os laudos. Gente, não! Não, você tem que controlar os riscos. E aí que é a hora de botar cereja no bolo. Você foi lá, gastou dinheiro, fez as medições. Aí você não controla o risco. E aí como que você vai sair? A maioria das empresas vão te enxergar. Ah, veio um cara aqui trouxe uns equipamentos aí, mediu uns negócios, me entregou um papel. Mas não foi isso que você entregou? Não foi um papel? Foi um papel. Então não reclame, que às vezes muitos colocam ele dentro da gaveta, né? Foi um papel. E papel por papel, ele já tem um monte de papel, né, em cima da mesa dele. Pois é. Então, gente, isso às vezes me revolta. Mas por que me revolta? Porque eu também era assim. Porque eu não aprendi isso. Quando eu comecei 10 anos atrás, não tinha ninguém que me vinha e me falasse isso. Não tinha. Então, o papel de vocês é controlar os riscos. O que é controlar riscos? Qual que é a minha definição de controlar riscos? Gente, a definição mais básica do mundo é que um trabalhador que esteja exposto a um risco, a probabilidade dele estar exposto acima do limite de exposição ocupacional seja muito pequena. É isso que é controlar risco. Somente isso. Então você tem que fazer ações para controlar o risco para que a probabilidade, ou seja, a chance que aquele trabalhador esteja exposto acima do limite de exposição ocupacional seja muito pequeno. Muito pequeno. É isso que é o papel de todos vocês. E aí, eu vou falar de novo. Isso me deixa revoltado às vezes também, é o quê? Eu não posso trabalhar com laudos porque eu não sou engenheiro de segurança. Mas olha para vocês verem um cenário que é comum com grande parte de vocês. É o quê? O cara vai lá e faz um laudo de insalubridade. Um
faz um laudo de insalubridade e faz um laudo, um LTCAT. E geralmente as apresentações são: você tem que pagar a insalubridade ou você tem que conceder aposentadoria especial. Cara, a sua missão como profissional de segurança do trabalho é garantir que essa empresa não pague insalubridade e não dê aposentadoria especial a nenhum trabalhador. É o mínimo que você tem que fazer. É o mínimo, mínimo. E estão vendo aqui algumas perguntas. E quando as medidas de engenharia não são eficazes? Falhou lá no início, por que você não antecipou? Troca o produto. Procura algo que é menos agressivo. Procure um produto que as medidas são eficazes. Entre com controle administrativo. Entre com EPI. Entre com o que for preciso para controlar risco, gente. O pessoal está falando, laudo é uma fábrica de dinheiro. É mesmo. Muito profissional quer ir lá e faz o laudo e entrega. E o que esse profissional é? Um profissional commodity. Commodity. Quem que entrega um laudo? Na verdade, o seu laudo, você como profissional, quando você é contratado a fazer um laudo de insalubridade, um laudo de um LTCAT, na verdade, não é falar que o cara tem que pagar a insalubridade, é falar como ele não tem que pagar a insalubridade. Ou como ele não tem que ter uma aposentadoria especial, gente. Vira o jogo. Vira o jogo. Se você estiver pensando aí nessa questão de fazer laudo, vocês vão competir com a galera que vai fazer laudo, gente. Fazer laudo é papel. É a mesma coisa você ir num médico. Você vai lá num médico para pedir ele para te fazer um laudo para você ir na academia. Você vai no cardiologista. Aí tem um monte de médico assim também. Aí você vai lá, o cara olha para você e te dá um laudo. Bom, beleza. Você voltaria nesse médico aí na hora que você tivesse um problema? Gente, a gente é contratado para resolver problema. E o nosso problema é garantir que essa empresa tenha mais lucro, ou seja, reduzindo despesa. Consequentemente, isso vai proteger os trabalhadores. A gente tem que ter o olhar também empresarial. E é muito bonitinho ficar falando, muitos profissionais não vão lá, vai reconhecer o risco. Mas o que você está fazendo na prática? O que você, que está me assistindo aqui agora, está fazendo na prática? Muitos não vão mesmo não, mas você vai. Outras pessoas, Gente, tá na hora de parar de reclamar e começar a agir. Começar a agir. Todo mundo quer dar EPI, a solução é EPI. Cara, beleza, o que você vai fazer de diferente? Você antecipou o risco? Você reconheceu o risco? Gente, isso dá para fazer sem gastar dinheiro. Isso que eu quero mostrar para vocês. Vocês estão olhando lá na ponta de novo, ó. Higiene ocupacional é fazer medição e dar EPI. E fazer laudo. Pô, não. Quem que está antecipando o risco aqui? Quem que está reconhecendo o risco aqui? Parem para pensar. Higiene ocupacional está muito antes dessas etapas. Muito antes dessas etapas. Muito. Cara, dá para fazer muita coisa. Muita coisa mesmo. Mas vocês têm que abrir a cabeça. Sai desse mundinho. E aqui não é à toa que essa live chama atalho. Eu estou mostrando um atalho para vocês. É um atalho. Vocês querem ir no caminho mais difícil ou no caminho que eu estou mostrando para vocês? É o atalho. Entendam o que é higiene ocupacional e o que as pessoas, as empresas buscam ao aplicar higiene ocupacional. Gente, reduzir despesa para aumentar lucro. É isso que vocês têm que pensar. Reduzir despesa para aumentar lucro. Como que eu reduzo despesa? Fazendo um bom programa de antecipação de riscos, um bom programa de reconhecimento de riscos, tendo um orçamento realmente verídico, assertivo para fazer medições e controlando o risco. Porque assim, eu controlo o risco, eu vou ter um trabalhador saudável, não pago insalubridade, aposentadoria especial e todo aquele caramba de coisa lá que vem atrelado, e eu diminuo o passivo trabalhista. Gente, a conta fecha. É matemática.
Então não tem como vocês me falar que o cara não quer investir nisso, não. É porque a gente não conseguiu apresentar o que tem que fazer. A grande maioria não consegue. Não consegue. Igual teve gente me perguntando aqui, então o médico do trabalho tem que ir ao local para fazer medições e confrontar com a da área de segurança? Claro que não, gente. Claro que não. O médico do trabalho, você vai dar as informações para ele vai decidir o que é que ele tem que fazer de acompanhamento biológico ou não. Ó, Cristiano, parabéns, massa demais. A solução é trabalhar a fonte do problema e tirar esse mito que segurança do trabalho é gasto. É lógico. Mas só que tem que tirar esse discurso que eu vejo na boca de muitos profissionais, que não é gasto. Mas prova pro cara que não é gasto. Como que você vai provar? Se a única coisa que eu vejo na prática, a grande maioria dos profissionais fazer é fazer medição e dar EPI. Fazer medição e dar EPI. Isso, cara, isso é gasto. Aí o cara vai lá na frente, vai ter um problema, ele está continuando pagando insalubridade, está continuando pagando aposentadoria especial e todos os penduricalhos que tem atrás disso, todos os problemas, o cara vai adoecer e tem um problema lá. Como que isso não é gasto, gente? Isso, gente, eu tô falando aqui, a grande maioria faz isso. Você faz um laudo, entrega um papel, o cara não sabe o que é. O que ele faz com aquilo? Sacaram o que eu quero mostrar para vocês? Façam antecipação. Façam um reconhecimento de riscos. E aí você vai ver o que você precisa medir. Na hora que você mediu, não esqueçam que vocês têm que controlar o risco. É controlar. Controlou o risco, N medidas, hierarquização. Primeira coisa, substituição do produto. Tem como substituir? Não. Controle na trajetória. Tem como colocar uma barreira, enclausurar o processo, colocar um sistema de ventilação, etc? Não. Tem como tomar atitudes como medidas administrativas, rotatividade de turno, diminuição do período de exposição, etc? Não. EPI, tem como? Tem. Então, vai. Ou não. Então, tem que acabar o processo. É isso que eu quero mostrar para vocês. Que vai muito mais além do que fazer medição e dar EPI. Só que assim, você sabe qual que é a vantagem, gente? Sabe qual que é a vantagem que vocês estão tendo? Quando eu comecei, eu não tinha ninguém que me falava isso, não. Não tinha ninguém que me falava isso. Muito menos pago. Pago não tinha. Eu estou dando isso aqui de graça para vocês. Só que o que acontece? Das 100 pessoas que estão vendo isso aqui, lembrando que essa live não vai ficar disponível, o que vai acontecer? Algumas vão tirar esse viés, vão começar a ir concentrar nisso que eu estou falando. E vão aplicar, e vão ver uma metodologia, e vão querer dar um passo à frente e prosperar. Outros vão continuar com a visão enviesada. Vão continuar com cavalinho de charrete. Ó, com a visão assim, ó. Pá, não olha para os lados, é aquilo martelando. Muitos, tá? Muitos. Só que aí é você que está aqui me vendo. Cara, o papel é seu. Você quer ser um protagonista da sua profissão ou você quer ser mais um? E o que é ser protagonista? É ter capacidade de decisão, é ter capacidade de pensar sozinho, é capacidade de crescer profissionalmente, é capacidade de alçar voos maiores, ganhar mais dinheiro, ser reconhecido profissionalmente. É isso. Muitos não vão querer. Muitos não vão querer. Muitos vão preferir ficar fazendo o mesmo. Mas cabe você que está aqui, ó, você que vai tomar a decisão. Vocês vão tomando a decisão. E assim, vocês têm que ter um bom conhecimento da tal da higiene ocupacional para tomar decisão. Igual chegou aqui, ó. Eu coloquei exaustor, EPI, ainda o engenheiro de segurança coloca no PPA como aposentadoria especial porque não tem como trocar o ácido peracético. O que fazer nesse caso? Gente, ácido peracético nem está na norma. Por que tem direito à aposentadoria especial? Você conseguiu comprovar que seus controles são eficazes? Tem como você provar que seus controles são eficazes. Concorda? Comprova que o seu controle é eficaz, cara. Chama-se higiene ocupacional.
E isso não é ensinado para grande parte de vocês. E eu estou compartilhando aqui com vocês o que eu posso fazer. Então fiquem com isso na cabeça, tá? Empresas buscam redução de despesa para ter maior lucro. Toda empresa busca isso. Toda empresa. E a gente consegue atuar nisso com higiene ocupacional. E aí vocês têm que lembrar que higiene ocupacional é gerenciar exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos por meio de ação de antecipação. Atuem em antecipação. Não deixem um risco ocorrer. Diminuam o risco antes que o negócio vire um problema. Atuem com isso. Você consegue fazer isso sem gastar R$1. Somente falando assim, me manda aqui para eu ver se pode. Não, isso aqui não pode não, porque isso aqui vai gerar tal e tal consequência. Só fazendo isso. Por exemplo, mas você consegue mudar um projeto, porque lá na frente vai ser muito mais caro. Porque se passou da etapa de antecipação, você tem que fazer reconhecimento. Aí você vai ter que ter uma pessoa dedicada para ir lá, mas é uma etapa super importante também. Você, como profissional, técnico, tecnólogo, engenheiro de segurança do trabalho, também consegue fazer isso. Gaste tempo, fazer um bom reconhecimento de risco. Um higienista ocupacional é um cientista. Ele pesquisa. E vai lá e faz. Beleza. Aí, você vai lá, beleza. Reconhecer os riscos. Avalia aquilo que é o necessário e controla. É isso. Só uma coisa aqui. A empresa não quer pagar uma medição, infelizmente. Mas você sabe por que ela não quer pagar? Porque ela não entendeu por que ela tem que fazer medição. O caso do ácido peracético. Você já falou por quê? Ela já investiu. Você vai falar que essa empresa não está preocupada com a segurança? Por que ela investiu em um sistema de exaustão em um EPI? Por quê? Ela não está preocupada com segurança, não? Ela está, porque ela investiu. Só que análise não é algo tangível para ela. Ela entende que é algo desnecessário. Se você falar com ele, que se ela fazer uma medição, ela pode parar de dar EPI. Faz a conta de quanto que ela gasta de EPI. Gente, cientista, busquem solução de problemas. Se não tivessem essas objeções que estavam aqui, vocês não precisavam existir. E é isso que muda de um jogo para quem é valorizado, para quem é bem pago. E aí eu vou te ser bem sincero. Quem que você acha que é melhor remunerado e mais reconhecido no mercado? Aquele que questiona, que comprova, que busca informação, que faz algo diferente ou que a empresa não quer pagar mesmo? Eu não quero fazer medição, o que eu faço? E cruzo os braços. Cabe você tomar a decisão. Qual o tipo de profissional que você vai ser? Tem dois. Um que vai ser protagonista, que vai conseguir fazer diferente, e o que não vai conseguir. Porque ele vai ficar no mesmo. Lá, lembra do cavalinho de charrete? Abre a visão. Entenda o que é higiene ocupacional. Você tem que usar os argumentos certos. Pensa no que eu falei aqui. Tem como você comprovar que se esse cara fizer uma medição, ele vai diminuir as despesas deles? Se você conseguir comprovar, fechou. Avaliação de BETEX em posto de gasolina. Coisa mais sem noção que existe. Não faz sentido. Desculpa aí, tá, Leonardo? Mas saiu a palavra. Não faz sentido fazer BETEX em posto de gasolina. Não tem o menor motivo assim para você fazer um BETEX em termos de prevenção em posto de gasolina. Você tem que entender o que é higiene ocupacional. Faça um bom reconhecimento de risco. Faça um bom reconhecimento de risco. Você vai ver que não precisa. Você vai ver que não precisa. Por que eu falo isso? Porque na prática, minha experiência, na maioria dos grandes, na maioria dos postos de gasolina, a exposição é desprezível. Desprezível. Ah, mas e para o laudo de insalubridade? Ah, se ele entrar na justiça, manda medir. Está no anexo 11, tem que dar acima do limite de tolerância. Não vai dar. Sacou? O pessoal solicita, é isso que eu estou te falando. O que eu estou instigando todos vocês aqui é dar o passo a mais.
é dar um passo a mais, é pensar no a mais. Porque a grande maioria, quase Xará e Leonardo, vai medir, cara. Vai medir. Eu te falo isso com experiência própria. Aqui na Analytics, cara, o que a gente fala para cliente nosso que não faz sentido medir várias coisas. E a gente ganha por análise, mas a gente ganha muito mais gerando valor e confiança para os nossos clientes. Aqui na Analytics, o nosso laboratório, a gente ganha por análise. Mas isso que eu estou falando aqui para vocês. Hoje você vai confiar muito mais no meu laboratório ou no outro que vai falar para você medir? Eu estou te dando provas. Eu estou aqui não para vender análise. Estou aqui para passar segurança para vocês. Gente, isso tudo que eu quis falar para vocês, a gente está acabando essa live aqui, está faltando 7 minutos, que é o seguinte, dê um passo a mais, entendam o que é esse mundo do higiene ocupacional, que vai abrir de oportunidades, entendimento para vocês. Nós estamos num mercado ainda muito amador mesmo. Então, quando se tem um mercado amador, você precisa de pouco esforço para conseguir sobressair, vamos dizer assim. Quando o mercado está muito lá em cima, você tem que esforçar demais, você tem que ser o melhor do melhor da galáxia para conseguir se tornar algo. Aqui, gente, no mercado nosso, você consegue ser muito bom e ser valorizado com menos esforço ainda, porque o mercado é amador ainda. A formação é ruim. Então aproveite isso que eu estou passando aqui para vocês. Aproveitem esses conhecimentos que eu estou entregando para vocês e abram a mente. Abram a mente. E por que eu falo que vocês têm que abrir a mente, tá? Porque talvez isso que eu falei para vocês, vocês nunca escutaram antes. Vocês nunca escutaram antes. E vocês estão lá não sei quantos anos ouvindo falar a mesma coisa. E vem um cara aqui na internet que talvez vocês começaram a seguir, acompanhar tem pouco tempo, e vem me falar isso. Parece bom demais para ser verdade. Mas não é. Porque eu tenho como provar para vocês. E vocês vão ver ao longo dessa jornada aqui que é verdade. Eu tenho centenas de alunos, centenas de clientes que sabem disso. Então eu quero que a primeira coisa, venham para cá com a página em branco. Assistam essa jornada. Por que eu estou falando? Por mais que eu fale isso aqui, vão ter pessoas que não vão vir com a página em branco. E elas vão ficar do mesmo jeito. Só que você está tendo a oportunidade de dar um passo para frente. E eu vou falar por que eu faço isso, gente. A minha grande missão é mudar a forma que a higiene ocupacional é aplicada aqui. Eu tive que ver isso lá fora. Eu tive que ver isso nos Estados Unidos para cair minha ficha. Eu levei muito tempo, muita porrada, muito suor, muitas horas de estudo, muitos cursos, muitos congressos para aprender isso. Eu não tive alguém me falando isso na internet. Eu tive acesso a grandes mentores, que me deram um caminho. Então eu quero mudar isso aqui hoje. E a melhor ferramenta que eu tenho hoje é a internet. Eu estou fazendo isso aqui, gente, literalmente, porque eu quero revolucionar, eu quero mudar o status quo disso, eu quero mudar o patamar que a gente está. Eu acho que todo mundo tem que ser muito valorizado, tem que ser protagonista dessa profissão. Eu quero mudar o patamar. Eu quero e eu vou. Gente, beijo no coração, grande abraço e lembrem-se, higiene ocupacional não é fazer medição. É gerenciar riscos por meio de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Grande abraço.